Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos trabalhar um pouco com a temática Psicologia Hospitalar. Então vamos estar vendo um pouco de como pode agir dentro de uma instituição hospitalar, como pode ser realizado o trabalho de um psicólogo. Bom, para quem não é inscrito ainda no canal, esteja acessando o canal, você pode acessar a partir do meu nome embaixo ou do ícone do canal. Você consegue ter acesso ao canal, se inscreve, tem acesso a todos os recursos disponíveis e a outros vídeos em várias temáticas diferentes. Então vamos à nossa temática de hoje. Como que o psicólogo ele pode estar agindo dentro de uma instituição hospitalar? Então existem vários parâmetros e vários trabalhos que um psicólogo pode estar desenvolvendo nessa situação. Um deles é o próprio ato da psicologia organizacional. Então, que geralmente empresas têm muito o hábito, grandes empresas, de ter um psicólogo com essa finalidade, que é realmente de estar avaliando o pessoal, funcionários, tanto que já estão trabalhando quanto novos funcionários. Isso pode ser realizado também dentro de uma instituição hospitalar. Então, muitas vezes, os responsáveis por esse hospital, eles querem, por exemplo, selecionar pessoal novo para trabalhar, selecionar enfermeiros, técnicos, médicos, e querem ter um certo nível de avaliação para saber se, por exemplo, essas pessoas são mais ou menos explosivas, se essas pessoas têm uma certa habilidade de transitar entre setores dessa instituição, para estar exercendo mais de uma função. Querem saber, por exemplo, se essas pessoas elas têm uma capacidade, uma facilidade de trabalhar com mudanças, com alterações. E isso tudo pode ser desenvolvido por um psicólogo, tudo isso pode ser avaliado durante entrevistas que podem ser realizadas por este profissional na busca de características de personalidades que sejam mais interessantes para aquela instituição. Outra forma, essa eu creio que seja uma das mais, está entre as mais odiadas, assim, das funções do psicólogo, onde ele consegue conquistar, acho que o maior número de palavrões para a coleção, porque realmente as pessoas não apreciam muito esse trabalho, porque em geral é onde muitas vezes o psicólogo acaba influenciando para que uma pessoa não seja contratada por certas características que não estão adequadas ao desejo daquela instituição. Outra forma que o psicólogo pode atuar dentro de uma instituição hospitalar, por exemplo, e também isso pode ser estendido para empresas, é realmente na questão de solução de conflitos. Então a gente sabe que principalmente dentro de uma instituição hospitalar, nós temos situações de estresse, onde os funcionários eles são expostos a jornadas de trabalho que são complicadas. Então, em geral, essas instituições elas tendem a ter jornadas de trabalho muitas vezes de 12 horas, onde o profissional trabalha 12 horas e folga 24. Porém, esta jornada de trabalho acaba sendo cansativa, acaba sendo maçante. Não é ilegal, porque ele tem um período de folga razoável para aquele número de horas trabalhadas, mas não muda o fato de ser cansativa e de ser estressante. E também estamos falando de uma instituição, no caso de hospitais e clínicas, que ela está sob estresse constante, porque você tem pacientes em estado grave, você tem pacientes falecendo. Isso é uma coisa bem comum dentro de instituições hospitalares, afinal, nem todo paciente vai para lá numa situação fácil de ser tratada. Então, muitos pacientes realmente vão em situação onde eles estão beira à morte e acaba gerando óbito do paciente. E esses funcionários estão com esse convívio diário que acaba sobrecarregando muitas vezes eles. E isso faz com que entre os próprios funcionários haja uma gama de conflitos. Então, muitas vezes o médico perde a paciência com o enfermeiro perde a paciência com o médico, os técnicos ali ficam, às vezes, estressados e também brigam entre eles, brigam com o médico, discutem, e a situação muitas vezes acaba se tornando um pouco mais quente do que se gostaria.
Então existem as discussões que são habituais e que são realmente necessárias para o desenvolvimento do trabalho, porém essas discussões muitas vezes acabam esquentando para um nível que não é o mais indicado e que pode gerar tanto prejuízos psicológicos para os funcionários, como também pode estar gerando sérios e graves prejuízos para os pacientes que são atendidos por esses funcionários estressados. Então nisso também é um ponto de importante interferência que o psicólogo pode estar realizando. Então o psicólogo pode estar entrando nesses momentos de conflito e de estresse e estar buscando dar um encaminhamento mais adequado e uma solução mais calma para essa situação. Obviamente, o psicólogo não é nenhum mágico que vai estalar os dedos e acabou o conflito, acabou a briga, nem também vai bancar o pai de pessoas adultas maiores de 18 anos. Então você não vai chegar também e falar, ah não, vamos acabar a briga, não é assim. Então o psicólogo ele pode estar realizando uma avaliação superficial ali da situação e estar interferindo no que for possível. Como ele está tendo uma visão mais de fora, ele pode estar interferindo em pequenas coisas que vão, se não solucionar o conflito, ao menos amenizar a situação e fazer com que esses profissionais realizem o trabalho deles adequadamente, sem estar se sobrecarregando e se estressando tanto. Outra, e aí é realmente a área da psicologia hospitalar mesmo, que é justamente a interferência diretamente com os pacientes. Então o psicólogo ele pode estar avaliando situações como, por exemplo, um sujeito se acidentou, teve um acidente de carro. Para muitas pessoas, o acidente de carro é uma coisa rotineira, é uma coisa comum, sofreu já mais de um e isso não interfere nem gera nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de trauma. Eu, por exemplo, já sofri alguns acidentes envolvendo automóveis e não tive nenhum problema com isso, dirijo até hoje do mesmo modo, sem problema algum. Mas, para certas pessoas, isso é um fator de extremo estresse e que gera realmente traumas, onde a pessoa, muitas vezes, depois de sofrer um acidente, ela não pega mais um carro. E isso, essa pequena diferença entre o indivíduo que leva um acidente com normalidade e o indivíduo que vê o acidente como uma coisa extrema, que chega a afastá-lo do veículo, essa diferença é uma coisa que o psicólogo pode estar captando durante acompanhamento. Então não é que ele vai olhar para o indivíduo e apontar, você ficou traumatizado, você não. Não é isso. Mas ao longo de alguns dias, então em muitos casos o acidente ele é tão grave que a pessoa ela fica internada por alguns dias. Então ao longo desses dias, o psicólogo ele conversando com esse paciente, em alguns momentos, ele pode estar analisando qual foi o nível de impacto daquele acidente na vida desse paciente. E através disso ele pode estar dando as indicações, por exemplo, para um paciente que ele veja que realmente há uma necessidade de um acompanhamento psicológico, ele pode estar dando as devidas indicações, tanto para o paciente quanto para a família dele. Então, olha, seria adequado que você buscasse um acompanhamento psicológico, é perceptível nas suas atitudes, nas suas palavras, que você foi afetado por esse acidente. Em muitos casos, o acidente, por exemplo, tira a vida de alguém que a pessoa gosta, então, às vezes a família está no carro e algum familiar morre durante esse acidente, então ele também precisa de um acompanhamento para elaborar o luto acerca dessa perca. E são coisas que muitos não fazem. Então muita gente se acidenta, não vai buscar um acompanhamento psicológico, mesmo precisando, muitas vezes acredita que não precisa. Então mesmo aquilo tendo impactado, muitas vezes o indivíduo ele não tem essa completa noção do quanto aquilo foi impactante e acaba deixando por isso mesmo. E aí depois de algum tempo, passado 1 mês, 2 meses, ele não pega em carro. Primeiro muitas vezes tem a negação, então ele evita simplesmente pegar no carro, ele faz o possível para não se aproximar, por exemplo, quando é um acidente de veículo, de carro, ele faz o possível para não se aproximar do carro, de não precisar dirigir. Então ele começa a pegar carona, começa a ir de ônibus, e no começo parece uma coisa normal, assim, ninguém dá muita atenção, mas chega um momento em que já passou o tempo do acidente e aquele indivíduo ele não bota a mão mais no carro, e aí chega um momento de emergência onde ele precisaria dirigir, por exemplo, de estar precisando se deslocar para um hospital, coisas que realmente são emergenciais, e ele não faz.
porque realmente ali você vê que o trauma foi muito pesado. Então existem muitas pessoas que elas vão negando, negando até chegar num nível que realmente não dá para negar mais. E muitas vezes quando chega nesse nível, tá numa situação tão crítica que o trabalho do psicólogo se torna bem mais difícil. Então é muito mais fácil você estar solucionando esse tipo de situação quando você pega ela logo no começo. E isso é um trabalho importante que o psicólogo pode estar realizando dentro da instituição hospitalar logo após o acidente desse indivíduo, que é estar orientando quando vê a necessidade de ele buscar realmente um auxílio psicológico. Outra questão que é importante também para o psicólogo estar desenvolvendo dentro da instituição é o acompanhamento dos familiares. Então, muitos familiares ali, eles estão com pacientes em situações críticas, alguns em situações até mesmo de onde o parente está em coma, está em situações que muitas vezes são declaradas pelos médicos como irreversíveis. Se são ou não, aí é outra questão. Realmente a gente só vai saber se é irreversível após a morte do paciente. Mas em muitas situações o médico ele realmente também precisa ser honesto, então ele já chega para os familiares e diz, olha, a situação aqui realmente é difícil que seja revertida, muitas vezes o paciente já teve morte cerebral, somente o restante do organismo está funcionando. Então tudo isso também é necessário um acompanhamento psicológico desses familiares para que eles tanto elaborem o luto, no caso de perda de parentes, quanto também eles mantenham a calma durante a fase de tratamento, que eles também tenham noções de acompanhamento desse paciente, o quanto é importante a presença deles ali. Isso eu vou estar debatendo mais um pouco a respeito disso em um próximo vídeo. Também assistam, que é a psicologia na oncologia. Então, que é realmente a psico-oncologia, que é um trabalho já mais na área do câncer, na área de pacientes com tumores, muitas vezes pacientes em fases terminais. Então isso eu vou estar discutindo mais nesse próximo vídeo, então assista também para você estar tendo acesso a estas informações. Enfim, além do trabalho do psicólogo, da maneira organizacional, que é costume em empresas de estar selecionando pessoal, ao acompanhamento dos profissionais nas suas relações diárias necessárias da profissão, o acompanhamento dos familiares e pacientes, o acompanhamento, obviamente, dos próprios pacientes, que também eu vou estar falando um pouco mais no vídeo sobre oncologia, que é realmente o acompanhamento de estar ao lado dos pacientes, verificando a necessidade posterior psicoterapia. Isso é importante também deixar claro que não é esse psicólogo que está dentro do hospital quem vai realizar a psicoterapia desses pacientes, a não ser que ele tenha um consultório e ele tenha um horário além do que ele atende no hospital. Dentro do hospital não é um ambiente que você tenha um ambiente adequado para a realização de uma psicoterapia. Então ali você faz um acompanhamento psicológico. A psicoterapia, que é toda aquela questão elaborada de se trabalhar com os traumas, se trabalhar com os motivos de sofrimento do paciente, isso demanda um ambiente adequado, demanda um setting terapêutico, não é para ser realizado em qualquer lugar. Então realmente existem alguns terapeutas que são um pouco mais dinâmicos, realizam terapia em ambientes abertos, mas não é o adequado dentro do hospital naquele momento, até mesmo porque geralmente o paciente ele fica ali por um breve período de tempo, a não ser alguns casos extremos que os pacientes realmente sim ficam internados por meses, mas de maneira geral, quando são coisas simples, é um breve período. Enfim, além de tudo isso, o psicólogo dentro da questão hospitalar ele também pode estar analisando quando os próprios profissionais da área ali demandam a necessidade de um acompanhamento psicoterapêutico. Então, muitas vezes, aquele médico ele está tão sobrecarregado, ele está tão estressado que ele precisa de um acompanhamento psicoterapêutico. E o psicólogo pode estar interferindo nesse momento, estar chegando e realmente repassando isso para aquele profissional. Olha, eu posso perceber pelas suas atitudes que você está em um nível de estresse muito grande, isso pode estar interferindo na tua atuação mediante os seus pacientes. Seria interessante e adequado que você estivesse buscando um acompanhamento psicoterapêutico, você estivesse realmente trabalhando com isso, com um profissional responsável por essa área e com o profissional adequado.
isso também é uma coisa que o psicólogo pode estar realizando dentro da instituição hospitalar, que, como já foi dito anteriormente, é uma instituição que caracteristicamente os funcionários trabalham sob uma condição de estresse bem alta. Um outro momento em que o psicólogo pode estar fazendo também uma intervenção e pode estar auxiliando muito em conjunto com o trabalho do médico é, por exemplo, realmente no momento de repassar informações para o paciente e para a família do paciente. Obviamente que isso demanda, não é que você vai nem repassar a informação pelo médico, que não é teu trabalho, e muito menos que você vai ensinar o médico como falar, que também não é teu trabalho. O que você vai fazer é intermediar. O que você pode também estar fazendo é previamente estar discutindo com o médico qual seria uma maneira mais amena de estar passando certas informações, mas realmente estar acompanhando para, por exemplo, no momento em que você vai dar a informação de um óbito, por exemplo, que você sabe que é um momento que vai estar sobrecarregado de tensão e de emoções à flor da pele, tanto da parte do médico, que é uma situação realmente pesada para um médico ter que chegar para uma família e falar que um paciente faleceu. É uma situação que não é incomum, já que no hospital, como dito anteriormente também, os pacientes não vão para lá, geralmente nem todo paciente que entra lá está só com uma gripinha, uma gripe com um vírus que pode ser curado à base de medicação. Muitos pacientes que entram para lá realmente já estão em uma fase que é comum vir a óbito. Então, são situações onde o paciente acaba infartando, acaba tendo vários problemas e que o médico faz todo o possível e não é o suficiente. E aí, na hora de repassar essa informação para os familiares do paciente, é uma situação pesada, é uma situação complicada. Então, realmente, esse médico, ele ter um auxílio ali de um psicólogo, tanto vai estar ajudando ele a transmitir a informação de uma maneira que não seja tão pesada, não há uma maneira boa, obviamente, se dá uma notícia dessa, mas uma maneira que não seja tão pesada, quanto também o psicólogo ele pode estar interferindo na família para estar acolhendo ela e ajudando ela a receber esta informação, que obviamente para a família menos ainda, que é fácil estar recebendo a informação de que um parente, uma pessoa querida faleceu. Também, em muitos casos, quando o psicólogo detecta que a aceitação desse óbito realmente não houve essa aceitação, foi uma coisa muito tensa, também estar indicando para essa família um acompanhamento psicoterapêutico, principalmente em relação a crianças, em relação a familiares com situações um pouco mais delicadas. Então isso também pode ser reconhecido pelo psicólogo e pode estar havendo uma intervenção ali favorável a ambas as partes, tanto aos profissionais da área quanto aos familiares. E nos casos em que o paciente permanece vivo, obviamente também em relação ao paciente. Eu espero que isso tenha deixado um pouco mais claro o trabalho do psicólogo diante da instituição hospitalar. É um trabalho importantíssimo, é um trabalho que vem ano após ano aumentando. Então existem muitos profissionais já direcionados para essa área, existem muitas pessoas que realmente gostam dessa área, apreciam. Eu pessoalmente não é uma área que eu tenha pensado tão enfaticamente em seguir, mas a gente nunca sabe o amanhã e é uma possibilidade também para quem está se formando atualmente em psicologia, também é uma área de atuação bacana, importante. Existem também as atuações referentes à ala psiquiátrica dos hospitais, que também é um trabalho muito amplo e pode ser realizado pelos psicólogos. E realmente é uma instituição que nos abre as portas para diferentes funções e para várias situações aonde podemos estar atuando. Só um adentro, uma última questão, é importante deixar bem enfático e bem frisado que o psicólogo que atua dentro do hospital, ele não deve realizar psicoterapia com nenhum dos funcionários do hospital. Pacientes até pode ser realizado fora da instituição hospitalar, em um outro ambiente, ou se a instituição hospitalar realmente designa um ambiente específico para isso. Mas, referente aos profissionais da área, não é adequado que um psicólogo realize psicoterapia com os profissionais que atuam dentro do hospital, porque o convívio diário é interferente negativamente em a realização de uma psicoterapia. Eu espero que isso tenha deixado mais claro as coisas.
Agradeço a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo e até um próximo vídeo.